Bom, agora a gente entra no assunto que está tomando o noticiário desde ontem à noite. Na noite de ontem, quarta-feira, o Comitê Judiciário da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos tornou públicas as ordens de censura impostas pelo ministro Alexandre de Moraes a perfis brasileiros no X e em outras redes sociais. Na noite dessa quarta-feira, o Comitê Judiciário da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos tornou públicas as ordens de censura impostas pelo ministro Alexandre de Moraes a perfis brasileiros no X e em outras redes sociais. Nomeado de O Ataque à Liberdade de Expressão no Exterior e o Silêncio do Governo Biden, caso Brasil, o documento de 541 páginas revela que ao menos 300 pessoas foram perseguidas por meio de decisões do ministro. O relatório foi produzido a partir dos registros enviados pela X-Corp ao Comitê da Câmara Norte-Americana. Em um dos trechos, o documento aponta que estes registros revelam, abre aspas, que pelo menos desde 2022, o Supremo Tribunal Federal do Brasil, no qual Moraes atua como juiz, e o Tribunal Superior Eleitoral do Brasil, liderado por Moraes, ordenaram que a X-Corp suspendesse ou removesse quase 150 contas na popular plataforma de rede social, fecha aspas. O parecer destaca ainda que as exigências foram direcionadas especificamente aos críticos do atual governo, em especial a integrantes conservadores do Legislativo Federal, e mostra também os principais alvos do ministro. Entre eles está Jair Bolsonaro. O documento afirma que o TSE censurou o ex-presidente semanas depois das eleições de 2022 por considerar Bolsonaro culpado de praticar propaganda irregular no X por meio de mensagens que eram supostamente falsas ou estavam fora do contexto. Outro nome mencionado no relatório do comitê é o de Bruno Ayub Monteiro, Monark. Segundo o texto, o comunicador foi censurado pelo ministro Alexandre de Moraes por criticar justamente, abre aspas, a censura a brasileiros, fecha aspas. Um dos argumentos utilizados por Moraes para fundamentar sua decisão foi a realização de uma entrevista feita pelo influenciador com o deputado Felipe Barros, em que supostamente são propagadas, aspas para o ministro do Supremo, notícias falsas sobre a integridade das instituições eleitorais, fecha aspas. Na decisão, Moraes afirma que Monark pode ter atuado como instigador dos atos do 8 de janeiro por meio das redes sociais. Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda. O clima esquentou ontem à noite, é muito bom que hoje, quinta-feira, temos dois correspondentes dos Estados Unidos para trazer aí a temperatura também por aí, Ana. E aí quero aproveitar, nós fizemos aí um retrospecto, tentamos fazer um resumo, porque são 541 páginas, tem muita coisa para a gente comentar aqui ao longo do programa, desse relatório que foi elaborado aí pelo Comitê da Câmara dos Deputados do Congresso americano, Ana. Mas a gente fez também uma arte só para a gente trazer também um cronograma, uma cronologia dos fatos, porque nós temos falado aqui no programa desde o início desse mês de abril que a coisa iria escalar, que a coisa não iria parar, que iria avançar o assunto. E a gente tem acompanhado, mas é importante que quem nos acompanha também do outro lado da tela esteja na mesma página, né, Ana? Porque pode ser que alguém tenha perdido algum fato aí pelo meio do caminho. Então a gente preparou uma arte, que eu vou até pedir para a produção exibir na tela, só para a gente trazer rapidamente aqui a cronologia dos fatos. Então nós temos aí no dia 3 de abril, temos aí, produção, essa arte está pronta para a gente exibir? Senão a gente começa com um comentário. Ah, tá aí, pronto. No dia 3 de abril, nós temos então o jornalista americano Michael Shellenberger, também com participação de dois jornalistas brasileiros, divulgando os documentos do Twitter Files Brasil, que é aquela troca de e-mails aí de funcionários da rede social sobre decisões judiciais brasileiras. No dia 6 de abril, então, o empresário Elon Musk, dono da rede social X, entra com os dois pés nesse embate com o ministro Alexandre de Moraes, se manifesta nas redes sociais, faz aquela frase, aquela pergunta para o ministro Moraes, por que tanta censura no Brasil? E diz, inclusive, que vai liberar documentos e as contas que estão bloqueadas aqui nas redes sociais. No dia 7 de abril, o ministro Alexandre de Moraes, então, incluiu
Elon Musk no inquérito das milícias digitais, inclusive estipulou uma multa diária caso Elon Musk descumprisse as ordens judiciais aqui de bloqueio das contas nas redes. No dia 10 de abril, o representante do X no Brasil, advogado Diego de Lima Gualda, apresenta uma carta de renúncia e deixa o cargo. E ontem, então, dia 17 de abril, quarta-feira, o ministro Alexandre de Moraes autorizou os depoimentos dos representantes da rede social X e culminou, então, ontem com a divulgação desse relatório que foi elaborado pela Câmara dos Deputados, ali esse comitê dos Estados Unidos, divulgando decisões tanto do ministro Alexandre de Moraes do STF como também do Tribunal Superior Eleitoral. Basicamente, a gente fez um resumo aqui para todo mundo nos acompanhar, Ana, e agora quero te ouvir para a gente tentar ajudar também a quem nos acompanha, né? Como é que essas decisões do ministro Alexandre de Moraes foram parar nessa comissão? Qual é a força que ela tem e o poder também de fazer alguma coisa neste momento, Ana? Tem alguma força, algum impacto que essa comissão pode ter, né, nesse momento tão difícil que o Brasil está vivendo? Bom, vamos lá, ufa, né, Paula? Que lenha, não é mesmo? Que lenha, que história, que imbróglio histórico para o Brasil e também para os americanos aqui. Boa noite, Paula, Pioto, Silvio, querido Consta, muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Paula, eu li as 541 páginas. Eu fui dormir quase 5 horas da manhã e eu imprimi todas as páginas e fui riscando ali as coisas mais importantes. E poderíamos fazer um programa inteiro só sobre essas 541 páginas. Esse é o resumo. Tem muita coisa ali para ser discutida, para ser mostrada, para ser exposta, mas eu anotei algumas coisas aqui para a gente conversar, Paula. Eu sei que vamos voltar a esse assunto, então não vou me estender muito nesse primeiro comentário. O que impressiona nessas 541 páginas é que o relatório dos deputados dessa comissão para assuntos judiciários, né, do Judiciário na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, o relatório tem mais ou menos 80 páginas. As outras centenas de páginas são decisões do ministro Alexandre de Moraes que ele colocou sob sigilo no território brasileiro. Então, acho que a primeira impressão é que a jogada estratégica e política do Elon Musk de simplesmente comply, né, obedecer à ordem, mesmo que inconstitucional, do Alexandre de Moraes no Brasil para que as contas não fossem desbloqueadas e as ordens sob sigilo não se tornassem públicas, o escritório de advocacia que responde pelo Elon Musk no Brasil disse: ok, as ordens serão respeitadas. Mas o que Elon Musk fez? Trouxe exatamente todos esses documentos para os representantes do povo americano, e aí com uma certa preocupação em cima daquela lei que eu venho comentando aqui, que se chama FCPA, Foreign Corrupt Practices Act. É uma lei do final dos anos 80 que protege, né, os americanos e as empresas americanas, e diz que as empresas americanas não podem violar as leis e as constituições de outros países, nesses países em que essas empresas americanas estejam estabelecidas, como é o caso do Twitter/X. Né? Então, isso levantou muito ali o alerta para os deputados americanos, e agora eles querem respostas. Logo depois desse relatório, a própria Comissão de Assuntos para o Judiciário também tornou pública uma declaração pedindo, intimando o governo Joe Biden para mostrar também as comunicações entre o governo Joe Biden e o governo do Brasil. Isso, perdão, isso também comunicação entre a embaixada e os consulados, né? Para finalizar esse primeiro comentário, Paula, tem muita coisa para a gente falar, mas tem uma frase
que resume muito bem uma frase do relatório do comitê que diz o seguinte: em outras palavras, Moraes ordenou a censura de um cidadão brasileiro, no caso o Monark, que mostramos aqui, por criticar Moraes por censurar brasileiros. Tem outros absurdos ali, como o do Flávio Gordon, por exemplo, que a ordem de remoção dele foi por compartilhar um conteúdo do New York Times, que criticava as urnas eletrônicas. Muita coisa estranha, para dizer o mínimo, nessas 541 páginas. Eu sei que a gente vai voltar nesse assunto, mas como nós sempre brincamos aqui, este foguete do Elon Musk não dá ré. Essa caixa de Pandora, tão bem protegida por Alexandre de Moraes, né, e todos os seus minions do consórcio dele, foi aberta e não vai mais ser fechada. Adalberto Piotto, muito boa noite. Quero te ouvir aí nessa primeira rodada inicial. A gente vai trazer vários aspectos aí desse relatório que foi nomeado aí o ataque à liberdade de expressão no exterior e o silêncio do governo Biden, caso Brasil, que foi elaborado por esse comitê do Judiciário da Câmara dos Deputados, né, dos Estados Unidos. Então, queria que você trouxesse aí umas primeiras pinceladas desse relatório que mais te chamou a atenção, esse documento que traz aí 88 decisões do Supremo Tribunal Federal e também do Tribunal Superior Eleitoral, muitas delas que estavam em sigilo. Paula, boa noite. Silvio, boa noite. Constantino, Ana Paula, que já nos trouxe aí, boa noite também, que já nos trouxe aí informações exatamente dessa visão que agora traz, obviamente, a lei americana. E eu vou pegar dois aspectos rapidamente, porque a gente tem muita coisa para discutir. Primeiramente, o que o Congresso americano está apontando sobre neste relatório são infrações no Brasil da lei brasileira. O detalhe é só o Congresso americano reafirmando o que nós estamos dizendo aqui há muito tempo. Vamos pegar um aspecto. Dessas 150 contas, interessante que agora a gente já sabe quantas foram bloqueadas. Dessas 150 contas, pela lei brasileira, e aí a gente vê o tamanho do arbítrio, quantas tiveram o direito ao devido processo legal que prevê direito ao contraditório e à ampla defesa, o que sugere acesso aos autos pelos advogados. Quantos são os advogados que reclamam que não têm acesso, que não conseguem defender? Pessoas que lá atrás diziam assim, eu estou bloqueado, recebi uma informação da rede social e não consigo fazer mais nada, eu nem sei. E aí vinha só a informação de que era uma decisão legal, uma decisão do judiciário brasileiro. E ponto. Essas pessoas todas tiveram violados todos os seus direitos fundamentais da Constituição brasileira. Tem uma gente aí que, deve ser gente que gosta de censura, né? Que está dizendo assim, mas é o Congresso americano. O que o Congresso americano está apontando, o que o Elon Musk apontou, o que, por exemplo, os jornalistas do Twitter Files lá atrás apontaram, é que a lei brasileira estava sendo violada por autoridades do judiciário brasileiro. E que brasileiros estavam sendo vítimas da violação dessas leis. Que a Constituição brasileira não estava sendo seguida. E eu vou insistir aqui, eu sei que isso parece lugar comum, mas o óbvio precisa ser dito nesse país. A Constituição brasileira foi escrita por parlamentares brasileiros, constituintes eleitos, promulgada no dia 5 de outubro de 1988. Não é uma novidade no Brasil. Não é novidade nem o pacificado entendimento que vivimos em democracia nesse país. O abuso começou lá em 2019. As coisas diferentes começaram lá em 2019. É contra isso que os brasileiros estão reclamando. Daí a pergunta, se o governo Biden ficou omisso, o governo brasileiro foi complacente. Este atual governo está sendo complacente, porque o anterior gritava contra, defendendo que se jogasse dentro das 4 linhas, a liberdade de expressão. Então a pergunta que precisa de resposta agora é, essas 150 pessoas tiveram seus direitos garantidos de oferecer o contraditório? O devido processo legal, com ampla defesa? Não. Nós sabemos que não tiveram. E as poucas que tiveram alguma coisa, não justifica que uma não tenha tido. Essa é a lógica da legislação, vale para todo mundo, a todo momento.
Consta, quero te ouvir como é que está a repercussão da divulgação desse relatório aí pelo Congresso americano, do Twitter Files Brasil, e conta um pouco também sobre o peso dessa comissão, dos integrantes que fazem parte aí dessa comissão que elaborou esse relatório e se realmente, qual o poder que eles têm de fazer alguma coisa, né, de efetivamente trazer algum resultado, enfim, de chamar atenção para a divulgação de todos esses documentos e decisões aqui do ministro Alexandre de Moraes e do TSE. Bom, é óbvio que é uma comissão republicana, né, e eles estão tentando encontrar um paralelo do que vem fazendo uma ala da esquerda democrata aqui nos Estados Unidos, defendendo cada vez mais esse método de censura que nós vimos no Brasil. Então, a Câmara está dividida, né, é difícil imaginar que isso vá realmente ter efeitos concretos muito drásticos aqui nos Estados Unidos enquanto Joe Biden for o presidente, mas se o Donald Trump voltar à Casa Branca, como algumas pesquisas indicam, que é o que deve acontecer, né, aí é um game changer, como os americanos diriam. Aí realmente tem muitas opções que podem estar à mesa para até punir, com certas leis existentes nos Estados Unidos, aqueles que são considerados, então, ditadores ou aqueles que beneficiaram, de alguma forma, a ditadura. A grande questão que os republicanos estão colocando é até onde Joe Biden ajudou nessa censura que eles escancararam que ocorreu no Brasil. Eu sou parte, né, desse inquérito, vocês vão lembrar que em vários programas aqui na Revista Oeste eu cheguei a fazer um apelo ao ministro Alexandre de Moraes que mostrasse ao Brasil e ao mundo aquilo tudo que ele tinha sobre mim. Né? Eu pedia, tire o sigilo, ministro, mostre se foi feita uma investigação, se tem assessor que, quando não está dando tiro na mulher, está lá esmiuçando a minha vida, né? Mostre ao Brasil e ao mundo o que tem. Teve que vir o Congresso americano mostrar, né? O Congresso brasileiro deveria estar muito envergonhado da sua omissão até aqui. E o que nós vimos, no meu caso e tantos outros, foi isso. Um grau de subjetivismo e arbítrio sem precedentes. Era mais ou menos assim o método do ministro Alexandre. Eu não gosto do que você escreveu, eu não gosto de você, então esteja banido da praça pública da era moderna. E por sinal, me dá aqui seu passaporte e vou congelar também suas contas bancárias, em alguns casos, como o meu mesmo, ele foi tão longe. Né? O caso do Monark talvez seja o que mais chama atenção, porque não tem crime nenhum cometido e ele mandou retirar as garantias fundamentais, coisa que bandido, homicida, traficante preserva no Brasil. Né? É absolutamente estado de exceção. Isso é coisa de ditadura, de tirania. Todo mundo sabe. E o grande papel do Elon Musk, ao fazer dessa forma, por meio do Comitê Judiciário da Câmara americana, foi expor ao mundo todo aquilo que nós já sabemos, que o Brasil não tem mais uma democracia, que o ministro Alexandre de Moraes não fundamentava coisa alguma as suas decisões, que ele não mandava tirar uma ou outra postagem, mas tirar a pessoa inteira, seja porque está replicando um convite de um evento que ele vai palestrar, seja porque é uma reportagem do New York Times, no caso do Flávio Gordon. Quer dizer, é um negócio totalmente escandaloso. Escandaloso. O mundo já sabe que o Brasil vive uma tirania e que o nosso Congresso, que vergonha, né, foi totalmente omisso ou até mesmo cúmplice. Vale notar, Paula, que várias dessas decisões elas começam a partir de 2022, mas vários advogados que já sabem desse inferno jurídico que o Brasil está vivendo há muito tempo, sem Estado de Direito, várias atitudes começaram muito antes de 2022, né, de arbítrio e perseguição. E olha, isso tudo antes do 8 de janeiro. Então o quê? O ministro era um Minority Report, ele sabia o que ia acontecer, e tudo isso é uma narrativa também. O 8 de janeiro foi uma arruaça. O próprio Múcio e entre outros tantos, o Gilmar Mendes em Portugal, já disseram, não houve tentativa de golpe ali. Então foi uma arruaça, uma baderna. Agora, as medidas que o Alexandre tomou ali, sob sigilo, clandestinidade é uma palavra melhor, como disse o deputado Marcel Van Hatten, foram tomadas antes do 8 de janeiro. É pura perseguição e ele não esconde. Ele está dizendo aí, né, esses dias mesmo, olha, estou muito preocupado com o conservadorismo nas próximas eleições. Isso é postura de político, não de juiz da Suprema Corte.